Um chefe de cozinha é capaz de cortar um peixe sem matá-lo. O filme é basicamente assim. Depois de ter a sua comida sabotada, um chefe de cozinha mestre em artes marciais é expulso de sua vila, mas volta anos depois para enfrentar aquele que o sabotou. You kick my father away from the dragon's head blade. Respire fundo e se prepare para mergulhar em uma história deliciosa. Wong Bing-yi trabalha como chefe em uma vila na China. Ele também é portador do cutelo cabeça de dragão, um símbolo de poder para o seu clã. Todos do clã o conhecem e o respeitam, algo que aborrece muito seu sobrinho Wong Kaijo. Kaijo está convencido de que ele deveria ser legítimo, o único proprietário do cutelo sagrado, uma vez que o seu pai foi o último a possuí-lo. Em um certo dia, Bing-yi e o seu clã são contratados para trabalhar em um grande encontro organizado para os altos líderes da vila. O assistente do cozinheiro acidentalmente queima a carne de porco que era para ser o prato principal. Bing-yi decide tomar conta da situação, tendo menos de 30 minutos para deixar tudo pronto. Com o uso do cutelo sagrado, ele corta a carne com precisão em questão de segundos. Após meia hora, o prato está pronto para ser servido. Bing-yi adiciona um pouco de sal ao prato como toque final, sem suspeitar que tenha sido alterado pelo seu assistente sob a ordem de Kaijo. O prato é cuidadosamente organizado e servido aos convidados. No entanto, logo eles começam a passar mal devido ao sal ter sido adulterado e a culpa caindo para o chefe Bing-yi. Percebendo que o seu assistente fez aquilo, o cozinheiro questiona o motivo por trás da sabotagem. O rapaz nem responde, empurra o homem para o lado e foge. Determinado a alcançá-lo, Bing-yi parte em perseguição, mas é interceptado por um grupo de homens que o acusam de tentar envenená-los. Além de ser um talentoso cozinheiro, ele também é habilidoso e artista marcial. Enfrentando o grupo de homens sozinho, ele os derrota sem nenhuma dificuldade. Quando está prestes a confrontar o seu assistente com o cutelo em mãos, seu chefe intervém e impede a violência. O homem xinga o cozinheiro por tentar culpar os outros pelo seu próprio erro. Antes que Bing-yi possa explicar, ele é expulso da vila e considerado indigno de possuir o cobiçado cutelo da cabeça do dragão. Enquanto isso, na escola de artes marciais e a culinária, um professor organiza uma competição entre os seus alunos. Ele anuncia que o aluno que conseguir recolocar o emblema da escola no lugar original receberá um presente especial. Os alunos ficam muito animados e começam uma luta frenética. Um deles, chamado Kinyat, sobe nas mesas e empurra os outros e consegue pegá-lo. Antes que ele consiga colocar o emblema de volta, os outros alunos o atacam. Em meio aos caos, o emblema acaba nas mãos do professor, que também é alvo dos alunos. Durante a perseguição, Kinyat consegue colocar secretamente o emblema de volta no lugar, sem que ninguém perceba. Durante a pausa para o almoço, o professor vai ao refeitório e busca de Kinyat. O aluno decide pregar uma peça no professor e começar uma briga amigável com ele. Kinyat demonstra o seu talento usando uma luta diferente com um rolo de massa e ao mesmo tempo que se prepara um macarrão. Impressionado, o professor aconselha Kinyat a conhecer um cozinheiro chamado Sun. Ele acredita que o aluno já aprendeu tudo o que podia na escola, mas ainda não compreende a verdadeira essência da comida. Mais tarde, o rapaz sai em busca do chefe Sun para iniciar o seu treinamento. O cozinheiro trabalha em um restaurante na cidade. A dona do restaurante, Chun-Xing, está procurando várias receitas diferentes para melhorar as avaliações. A sua irmã, Chun-Ying, está ajudando no processo. Mas as irmãs estão angustiadas porque os pratos não estão de acordo com o desejado. Kinyat chega procurando por Sun e é obrigado a esperar. Ao mesmo tempo, Bing-yi também chega ao restaurante para saborear a comida tradicional do lugar. Xing oferece um pouco de chá ao cliente e fica surpresa quando ele consegue distinguir o ingrediente secreto com apenas um gole. Did you make this tea with tangerine? Para testar o chefe do restaurante, Bing-yi pede uma comida tradicional chinesa chamada repolho de águas claras. O chefe Sun traz o prato e pergunta o que o homem achou. Quando Bing-yi chama a comida de sem graça, o chefe fica ofendido e desafia o cliente para um duelo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Como se ele precisasse de um assistente. Kinyat se oferece para ajudar Bing-yi. Xing, que deseja criar pratos inovadores para o seu restaurante, não se opõe à disputa. E quem ganhasse iria ser o novo cozinheiro mestre do restaurante. Depois de algum tempo, os dois chefes apresentam seus pratos, e é a partir daqui que vemos quão incríveis são as habilidades de Bing-yi. O prato preparado por Sun é delicioso, mas ao provar o mesmo prato feito por Yi, todos ficam maravilhados com o sabor. Um flashback nos mostra que ele revestiu o frango com calda de açúcar para mantê-lo fervendo por dentro.
seguindo as instruções dos cadernos de receitas lendários, que ele não utilizou uma faca para cortar os pedaços, mudando completamente a forma como se prepara aquela receita. Sun aceita a derrota e renuncia o cargo de cozinheiro do restaurante. Em seu lugar, Xing nomeia Bing Yi e Qin Yat como cozinheiro e ajudante. Ela está mais do que feliz por ter alguém tão experiente e habilidoso como chefe de cozinha. Para testar se Bing Yi é realmente talentoso quanto aparenta, Qin Yat propõe um desafio de corte de peixe. O rapaz escolhe um peixe-globo como ingrediente para o seu prato, exigindo habilidades de corte extremamente precisas para preservar o sabor original do peixe. Com suas habilidades impressionantes, Qin Yat surpreende Bing Yi. Chega a vez do experiente cozinheiro mostrar suas habilidades, e ele escolhe um peixe comum para o prato. Utilizando suas técnicas de corte, ele fatia cuidadosamente a carne do peixe, mas o deixa vivo mesmo após finalizar o seu prato. Xing e Qin Yat ficam chocados ao testemunhar o peixe ainda nadando, e é nesse momento que eles percebem que ninguém pode competir com as habilidades de corte de Bing Yi. Já no dia seguinte, no trabalho, Qin Yat está pronto para aprender coisas novas com o seu novo mestre. Para sua decepção, Bing lhe dá a tarefa de afiar as facas. Ele fica acordado a noite inteira para concluir a tarefa e só termina pela manhã. Mas quando ele mostra ao velho, o cozinheiro ainda não está impressionado. O chefe ainda diz que antes de ensiná-lo a cozinhar, o jovem aprendiz terá que aprender a cortar carne e legumes. Segundo ele, a técnica de fatiar, picar e moer é o básico para ser um grande cozinheiro. Qin Yat acaba ganhando a função de cortar todos os vegetais que são usados no restaurante. O sobrinho de Bing Yi, Kaizhou, que foi o responsável por ser expulso da vila, também é dono de um restaurante na cidade. Ele odeia o seu tio por ser a razão de seu pai ter deixado a aldeia há muito tempo. O chefe Sun conhece Kaizhou pedindo para ser contratado como chefe em seu restaurante, agora que ele pediu demissão do antigo emprego. Mas Kaizhou diz a eles que tem um ótimo chefe e não precisam de seus serviços. Ao saber que o tio está trabalhando no restaurante rival, o rapaz fica furioso. O assistente de Kaizhou, Lang, que era membro da aldeia há muito tempo, sugere que ele esqueça a rivalidade, pois não se pode ir contra o tio. Ele se irrita bastante com Lang. Um flashback nos mostra que o pai de Kaizhou, Bing Kei-wong, também era um ótimo cozinheiro, mas com o tempo se tornou um alcoólatra. Bing Yi era contra o seu irmão ser um portador do cutelo do dragão por causa disso. Uma noite eles brigaram feio, pois o pai de Joe queria o cutelo sagrado de qualquer jeito, mas Yi não quis entregar. Depois de muito lutar, Kei-wong sofre um acidente e machuca a mão, impedindo-o de cozinhar. Depois de deixar o seu filho sob os cuidados de Bing Yi, ele deixou a aldeia, mas Kaizhou ainda culpa o Yi pelo desaparecimento de seu pai e procura vingança. De volta ao presente, Qin Yat continua cortando os vegetais por 2 semanas seguidas. Durante esse tempo, ele briga de brincadeira com Ying e começa a gostar dela. Bing Yi ensina suas técnicas a todos os funcionários do restaurante, incluindo Ying e o rapaz aprendiz. As avaliações do lugar logo sobem por causa dos seus pratos inovadores. Uma noite, Kaizhou e seus capangas vão ao restaurante para uma refeição. Eles colocam pregos no prato e culpam o cozinheiro por colocar suas vidas em perigo. Por causa disso, todos os clientes saem do local, recusando-se a comer a comida. Kaizhou insulta Bing Ying, mas o homem permanece calmo e pede desculpas. Ele não quer brigar com sua família e entende o porquê o seu sobrinho o odiaria. No dia seguinte, Qin Yat e Ying estão em uma loja comprando mantimentos. Eles são muito preocupados porque, após o problema com pregos, perderam metade de seus clientes. I never imagined our restaurant's business would suffer this badly. Ying percebe que Kaizhou também está comprando mantimentos perto deles. Ainda brava com ele por arruinar o negócio, ela ataca o homem. Os capangas de Kaizhou logo se juntam e lutam contra os dois. Qin Yat os derrota facilmente em pouco tempo, enquanto Ying luta contra Kaizhou. Depois de trocar vários socos, eles cercados pelos capangas de Joe, mas conseguem enganá-los e fugir. Enquanto tentam recuperar o fôlego, eles percebem um anúncio do concurso de melhor chefe de cozinha da China. Os dois veem uma chance de aumentar a popularidade do restaurante caso vençam a competição. Quando eles pedem a Bing Yi para participar, o cozinheiro se recusa. Acontece que o homem havia recebido uma ligação da sua aldeia naquela manhã, pedindo que Yi volte. Mesmo passando um pouco de tempo no restaurante, ele está confiante em seus ensinamentos e pede ao seu assistente Qin Yat que o represente na competição. No dia seguinte, Qin Yat se prepara para a primeira rodada. Eles estão enfrentando outros 6 chefes, mas seus maiores oponentes são Sun e o seu parceiro, o chefe Shou Chu. A competição começa e os chefes fazem seus pratos mais famosos.
Nos primeiros minutos após o início, Kinyat pensa qual seria o melhor prato para se fazer. Xing, e está na plateia, sugere que ele faça um prato bem complexo, que envolve carnes de diferentes animais, um dentro do outro. O prato é complicado de fazer porque pode facilmente passar do ponto e ficar ruim, mas se feito corretamente, fica delicioso. Kinyat começa a trabalhar em seu prato. Enquanto isso, Chonchu prepara a cabeça de um porco para fazer a famosa receita. 1 hora depois, todos os participantes se apresentam aos jurados. Eles criticam todos eles, mas quando vão falar da comida preparada por Kinyat, eles só têm coisas boas a dizer. Os juízes também gostam muito do prato de Chonchu. Os resultados são anunciados e Chonchu e Kinyat passam na primeira rodada. Agora, na rodada final, eles terão que se enfrentar. O Kinyat e a equipe comemoram a primeira vitória e começam a se preparar para o último confronto. Quando Keijo descobre isso, ele envia alguns bandidos para espancar o jovem cozinheiro para que ele não consiga participar. O rapaz tenta lutar contra todos os capangas de Joe, mas acaba sendo imobilizado e trancado em uma geladeira com Ing. People forget the important things. No dia seguinte, ele consegue escapar com a ajuda de Bing Yi e consegue voltar à competição. Na aldeia, Keijo vai em busca do seu tio para eliminá-lo de vez. Bing Yi é atacado por um grupo de bandidos, mas se livra deles e enfrenta o seu sobrinho. Mesmo depois de apanhar bastante, Bing consegue mandá-los embora e dar uma lição em Joe. E tem a chance de dar ao fim ao sobrinho, mas não faz isso por ainda pensar nele como parte da família. E começa a competição de culinária, mas desta vez os chefes são instruídos a fazer um prato de sopa bem simples, sem usar nenhum tempero. Isso significa que eles terão que torná-lo saboroso usando apenas os ingredientes principais. Chonchu rapidamente começa a cozinhar uma tradicional canja de galinha, enquanto Kinyat pensa nos ensinamentos de Bing Yi. Ele se lembra do repolho em águas claras que o homem pediu quando chegou no restaurante. O prato tem apenas 3 ingredientes, mas se for cozinhado com a técnica certa, fica delicioso. Ele começa a preparar exatamente como Bing Yi o ensinou. Ele usa frango picado misturado com água para a sopa. Em seguida, ele faz furos nas couves para passar a sopa por elas e torná-la saborosa. Chonchu, por outro lado, usa um forno bem complexo para cozinhar sua canja de galinha. No entanto, ele usa mais ingredientes do que Kinyat e acaba indo contra as regras. Bing Yi chega lá a tempo de ver a competição. O homem elogia Kinyat por fazer o seu melhor. Por fim, os jurados são servidos com os 2 pratos igualmente apetitosos. A princípio, eles experimentaram a sopa de Chonchu e ficam maravilhados com os sabores. Mas quando eles experimentaram o prato de Kinyat, eles simplesmente fecham os olhos, desfrutando do sabor e a simplicidade, e surpresos com o sabor. Chonchu vai até um dos juízes e experimenta as sobras. Ao provar, simplesmente tira o chapéu, aceitando a derrota. Kinyat e a equipe comemoram a vitória. Bing Yi até entrega a ele o cutelo de cabeça de dragão como um presente. Para a surpresa de todos, o irmão mais velho de Yi, que havia desaparecido anos atrás, aparece. Ele se reconcilia com o irmão e até experimenta o prato preparado por Kinyat. Algumas semanas depois, todos eles estão no restaurante e o jovem aprendiz decidiu fazer uma turnê com Bing Yi para aprender sobre todas as diferentes comidas do mundo. Na última cena, ele promete a Ing voltar em breve, pois agora os dois estão namorando. E é assim que esse filme termina. Pode me falar, né? Eu economizei boas horas do seu tempo, hein? Mas para fazer esse vídeo aqui, eu e toda a nossa equipe, nós gastamos mais de 10 horas. Então se você assistiu tudo, é porque gostou, né? Olha, assista esse vídeo que eu postei esses dias, onde uma mulher acorda em um bunker com 2 homens desconhecidos.